Queridos amigos, boa noite. Que bom receber todos vocês na nossa live na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vou dar uns 5 minutinhos para a gente esperar um pouco as pessoas entrarem e já inicio. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo a entender que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Pedimos aos nossos guias que nos oriente na noite de hoje e que nos traga cada vez mais esclarecimento nesta noite e que nos porte cada vez mais aprendizado, consciência. É isso que desejo para todos nós, não é? Agradeço por abrirem as portas dos vossos lares através das mídias, assim todos nós da amada Quinta de Luz possamos cumprir a nossa missão, porque é uma linda missão que estamos levando esta linda palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. E vamos transcorrer hoje em algumas reflexões. Este é o meu papel aqui com todos vocês, né? Essas reflexões que sejam úteis para nós que já entendemos que a espiritualidade é a realidade maior da vida humana, né? Podemos considerar que quem chegou a este ponto, né, de compreensão e de entendimento já está num caminho avançado de evolução, graças a Deus. E hoje vou falar um pouco do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E eu inicio, né, falando um pouco dessa progressão dos mundos. Eu inicio fazendo uma pergunta de reflexão para todos vocês e aí a gente vai diluindo, né, durante toda a live, para que a gente juntos possa fazer esse movimento de troca, de entendimento e de esclarecimento. Então, a pergunta que eu faço a todos vocês é: será que o planeta evolui de acordo com a humanidade? É uma bela pergunta, né? É uma pergunta que instiga muito todos nós a entrar no eixo reflexivo, né, de entendimento, porque quando nós começamos a entender os processos de reflexão, começamos a dar o primeiro movimento a caminho da evolução. E no capítulo 18 da obra Gênese, nos ensina que o planeta Terra está sujeito à lei do progresso. Progredir fisicamente pela transformação de seus componentes, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam aqui este orbe, né? Esses dois progressos seguem em caminho paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Então isso está na Gênese, no capítulo 18.
E isso faz com que todos nós começamos a entrar num eixo de bastante reflexão, porque fisicamente o mundo tem sofrido transformações sucessivas, comprovadas pela ciência, né? Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, o senso moral e do abrandamento dos costumes, né? Costumes esses que já nos levou a ter muitos embates no decorrer de toda a história, né, da humanidade. E no que diz respeito às maneiras em que o progresso dos mundos acontece, Allan Kardec nos traz, né, nos ensina que esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e imperceptível. E outra por buscas de mudanças, cada uma das quais corresponde a um movimento ascensional mais rápido que marca por características bem definidas períodos e progressos da humanidade. Então Kardec ele desenvolve, né, todo esse parâmetro de ideias em cima de conversas com os amigos espirituais que assim ele proferiu por toda a sua obra, né? E enxergar a vida de forma monocromática é altamente limitante e perigoso. Então a gente tem que tomar bastante atenção a isso, porque a gente não pode ficar em uma linha apenas, temos que ter uma abrangência muito maior. Então essa forma monocromática muitas vezes nos limita bastante, né? Para que tenha uma perspectiva por demais linear da vida a si mesmo, a existência constitui verdadeiro pandemônio de contradições e conflitos indissolúveis, não é verdade? Em todo o processo da existência humana. A racionalidade não é mais considerada a única via para o conhecimento, muito menos para a felicidade, né? Para o bem-estar e para o equilíbrio também, né? Por que não dizer assim? Então, a parte racionalizada, ela não está ligada mais a esse processo. Há níveis da experiência humana completamente inacessíveis à razão, como a sensibilidade artística, a gente pode dar aí alguns exemplos, né? Os arroubos da fé, as experiências que entram numa complexidade do amor. Então a parte racional ela não é mais a único veio, como foi outrora, né? Porque em épocas outrora era necessário usar de uma forma mais racional, né? Agora podemos ter vários níveis, né? Várias experiências humanas. E assim, ser estreito na leitura da vida é coordenar a ver apenas um aspecto e nunca na totalidade. Claro que uma perspectiva multifocal da realidade significará mais ambivalência, menos previsibilidade de eventos, mas também, em contrapartida, desdobram em maior abrangência e maior realismo ao acabar toda a complexidade e interconectividade das diversas facetas e dimensões da existência. Então, gente, é sempre possível, né, encontrar formas criativas de ser feliz, de galgar paz de consciência, equilíbrio entre todos os departamentos da humanidade da existência. Não se pode entregar a qualquer ordem de comodismo pessimista que tão somente indica um preconceito e um autossabotamento. E todos nós
muitas vezes entramos nesse processo de autossabotamento. A Terra, ela está em constante modificação, né? Então prestamos atenção, porque embotar a mente e castrar a possibilidade de crescimento e bem-estar não só de nós, né, da própria pessoa, mas que podem ser oferecidos a entes queridos e a todos que possam alcançar no círculo de influência pessoal. Então, a nossa responsabilidade, né, no eixo de entendimento de si é muito grande, né? Quando a gente vai começando a ter mais esclarecimentos, há muitas moradas na casa do meu pai, a Terra é uma delas. O planeta Terra, ele já se acha em processo de transição entre a condição de mundo de provas e expiações para o de mundo de regeneração. Falei aqui, acabei de falar para vocês de transição, o que implica afirmar que a crise da transferência de um nível para o outro comporta tumultos acirrados e problemáticos, né, e exacerbados, por que não dizer, em alguns momentos dando a ilusão de uma piora. Eu acredito que essa pandemia nos trouxe esse efeito, né? Trazer uma ilusão que a gente, meu Deus, estamos evoluindo em vez de evoluir, né? Mas a crise, ela faz parte. Eu já falei aqui em outra live que a crise, ela faz parte da condição humana. E se o humano, ele não entra nessa crise, o planeta, né, que somos nós, porque estamos no macro e temos o micro, né, que faz parte desse macro, né, se ele não entra nesse tumulto, né, nessas problemáticas, né, nós não entramos no eixo evolutivo. E em alguns momentos, né, essas ilusões de uma piora é assim como o corpo que apresenta violentos espasmos, né? A gente pode dar até um exemplo nesse sentido. Então vamos assim, ó. Saímos assim no orbe terreno de uma comunidade humana que prevalece o mal para outra em que o bem predominará. Que assim seja, se Deus quiser, né? É o desejo de todos nós que estamos num caminho de entendimento, né? Que estamos num caminho de evolução, de compreensão no eixo maior. Isto, obviamente, não acontecerá rapidamente ou facilmente, né? Não vai acontecer, né, facilmente. Os setores da sociedade que organiza, em particular, fazem muitas vezes endurecer, né, ensurdecer, né, ensurdecedora gritaria, né, e aí todos nós ficamos histéricos. Então, quando vamos ver esse nível de histeria coletivo, a gente precisa entender que existem setores da sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade, né? Graças a Deus, com algum nível de esclarecimento, ou pelo menos buscando alguns níveis de esclarecimento. O que mais importa é considerar um nível de consciência geral que aumenta. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. A gente também não pode dizer que a humanidade está parada, né? Então vamos dar alguns exemplos, né, de consciência geral que vai aumentando, né, em relação à causa ecológica, né, a gente vai vendo aí as queimadas, né, e muitas pessoas se movimentando para cuidar dos animais. A gente vai vendo pessoas que vão tendo os seus jardins, mesmo morando em arranha-céus, né, de pedra, mas vai colocando uma plantinha, né. Essa semana mesmo meu marido comprou um coisinha com água, porque a gente está tendo visitas
passarinhos aqui na nossa varanda. Então a gente, aos poucos, vamos começando a ter esse nível de consciência, né? A preocupação crescente com a espiritualidade. Quantas pessoas hoje buscam o caminho espiritual para ter um entendimento maior e mais amplo de si mesmo, né? Isso também aumenta o nível de consciência, né? Ao incômodo progressivo, né? No que concerne a corrupção, a hipocrisia no plano político, por exemplo, e administrativo dos povos, né? A tendência progressiva é a iniciativa privada que vem em alguns indivíduos prol do bem comum, como ONGs, instituições filantrópicas, em toda parte, né? A gente não está falando assim só de nós aqui do Brasil, mas em toda parte a gente vai vendo o mundo se movimentar de alguma forma, né? Aparecendo meninas que têm 16 anos, né? Lutando aí pela natureza, promovendo a diminuição das injustiças sociais a partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso próximo de uma forma mais amorosa, né? Não só entre componentes de um mesmo povo, né? Mas como entre nações. E a gente nessa pandemia pôde ver algumas movimentações. É um olhar otimista, sim, é um olhar otimista, né? Mas estamos em um processo de transição. Dizer que um agrupamento é de transição equivale a se asseverar, né? Igualmente a ser ele híbrido, né? O respeito, ou seja, a parte de seus componentes pertencente ainda a um nível anterior de desenvolvimento, né? Outras frações, né, que todavia já sintonizam com os seguintes entre os dois extremos, uma variedade de escalas de degrade psíquico, conceitual e comportamental. Então vamos vendo aí uma série de demandas e de processos, né? E cabe a cada consciência livre optar por colocar-se em fluxo com a vertente de progresso ou apresentar-se como um elemento de resistência. Cada opção é evidente com suas naturais consequências. E aí a gente vai vendo que no plano extrafísico de vida, em particular, inúmeras dimensões de manifestações existem. E conforme o grau de entendimento e principalmente de sentimento que caracteriza cada indivíduo em seu dado momento evolutivo. Então, há muitas sim moradas na casa do Pai, né? Há processos evolutivos nestas moradas. A Terra, por sua vez, né, no atual estágio de progressão coletivo em que se encontra, em plano ápice da crise de transição, porque estamos passando por mais uma crise de transição, não só de uma nação, mas as crises de transição que passamos individualmente, que muitas vezes a gente poderia dizer assim que pode embasbacaria até os mais sépticos, né? Se tivesse a oportunidade de acesso direto a todos os seus planos. Porque tem planos que ainda estão em um processo evolutivo muito ainda, né? Aquém do nosso planeta. Então, de comunidade primitiva, semi-selváticas, a gente pode dar aí os exemplos, isso está no Evangelho. Ainda existem, embora minoritariamente, né, quase que não sai, com a dimensão física entre pequenos núcleos tribais, né, passando por conglomerados medonhos de feição medieval, com gente que ainda tem eixos, né, acorrentada à escravidão,
né? E poder absoluto, e determinados poderes absolutos. Então ainda temos mundos ainda que estão em um processo. Nós aqui no orbe terrestre já conseguimos entrar e adentrar em uma outra dimensão. E isso vale ressaltar que somos todos nós, indivíduos, que vamos buscando essa lei de aprimoramento e de progresso. E aí eu respondo um pouco a pergunta que fiz lá em cima, né? E a gente pode ainda adentrar no nível aí mais ainda da sociedade, de degradação menos grave, como viciados, acotovelando-se em regiões ermas e sinistras, porque existe ainda muitos orbes. Temos aqui, né, se a gente for olhar com os olhos mais apurados na nossa sociedade, ainda encontramos pessoas ainda vinculadas a algumas degradações. Até as instâncias de tratamento e educação do plano superior que chegam mesmo a contar com alguns pequenos núcleos celestes de felicidade e de semi-angelicais, a dimensão extrafísica do nosso planeta, bem retratado como fidedigna, embora em proporções distorcidas, todos os níveis de evolução humana que a consciência atravessa para galgar a etapa posterior à nossa. Então temos ainda um grande e vasto caminho, né? E é de responsabilidade de cada criatura definir em que extrato repousará, né? Somos nós que somos responsáveis. Onde é que eu vou repousar? Né? No período, né, entre vidas, entre reencarnações. Onde é que eu vou repousar? Porque somos nós que fazemos as escolhas. Né? Tem uma pergunta que me fizeram, que Patrícia me mandou, né? Depois eu vou ler, mas eu já vou dizer uma coisa: somos nós que fazemos nossas escolhas. Em que mundos eu irei repousar? Em que período eu vou entrar nesse processo de entre-vidas, de acordo com as escolhas, né, que fizer e a conduta que apresentar nos transcursos da sua existência física? Qual é a tua escolha? A longevidade no domínio da vida material tem se expandido significativamente, e dando origem a uma teia, né, de intrínsecas implicações, inclusive de ordem moral, que não pode mais ser adiada e que devem ser faceadas com bom senso e pragmatismo, sem que se discurse da ética e da espiritualidade. Quando as pessoas tinham uma perspectiva de vida que circundava aos 40 ou 50 anos de idade, né, e ainda assim, em pleno século XIX, quando a longevidade humana, mesmo nos países mais civilizados, não ultrapassava meio século. Olha hoje como temos aí o velho mundo, temos pessoas aqui fazendo 110 anos, 120 anos. Então isso significa que o ser humano ele entrou numa perspectiva evolutiva, sim. E há muitas moradas na casa do Pai, no processo evolutivo que cada um de nós, seres humanos, estamos transcorrendo. Então isso quer dizer, quando a expectativa de vida orgânica caminha largamente na maior parte do globo, para 80, 90, 100 anos, 120, não só no campo afetivo, mas também no campo profissional,
né? E vemos aí muita gente até trabalhando, e pessoas que já disseram, já cumpri a minha trajetória de idade, de tempo, mas eu quero continuar trabalhando. E o próprio universo está cobrando isso, porque pessoas, e já foi feito estudo, tá, gente? Que pessoas que param de trabalhar no seu vigor ainda, mental, né? No seu vigor emocional, não vou dizer corpóreo, tá? Não vou dizer corpo, vai ser tu, né, Maria de Jesus? Já é. Né? No seu vigor ainda, quando elas param, é como se fosse de encontro à própria natureza humana. Até a própria natura, né? A própria natura. As doenças, obviamente, faz parte de um processo evolutivo, tá? Para de encarar. Achei lindo o Alex outro dia falando e dizendo assim, olha, para de achar que a doença é uma coisa ruim. Doença não é coisa ruim não, gente. É o que a gente faz com a doença que é ruim. É como a gente conduz a nossa característica. O que é que eu quero de longevidade? Já diziam os grandes alquimistas, né? A pedra filosofal está dentro de você. A longevidade da vida está dentro de você. Na condição evolutiva que você trafega. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então comecem a ter uma reflexão abrangente, porque a gente fica achando que os mundos extraterrestres vão procurar, né? Mas olha, gente, os extraterrestres talvez estejam aqui, ó, bem próximo da gente. Não, e seja você mesmo. Ou eu, né? Sei lá, vai ver que eu tenho alguma antena aí verde. Então as pessoas começam a ter no processo pessoal, deverão estar abertas as novas moradas, novas carreiras. O que foi que essa pandemia trouxe? O que é que já vem trazendo? As pessoas hoje em dia dizem assim, olha, eu não quero ser empregada, eu quero empregar, ou eu quero ser dono. Então o conceito já está mudando. Como diz aí Maria de Jesus, quero chegar até os 100, que chega até os 150, Maria de Jesus. Mas é necessário que exista um parâmetro de consciência, de abertura de mente. Tem gente que diz, não quero chegar tão longe não. Tá bom, não quer chegar, mas lembra que tu vai ter um processo evolutivo de vida e vai ter que ir para outra morada. E espero que na concepção interna, pessoal, possa realmente começar a ter uma visão abrangente para que não vá para mundos mais inferiores do que o nosso. Nós fazemos as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas estão através dos nossos atos. As nossas escolhas estão através da nossa concepção de vida, no nosso processo evolutivo. Então vamos nos processos dos ofícios, né, de ideia, atividades voluntárias, novos cursos universitários. Gente, daqui a pouco a gente vai ter muita coisa aí diferente do que a gente tem hoje. Então há muitas moradas na casa do Pai, que seja aqui neste plano de orbe, ou seja em outro. Mas começa nesse, porque tu tá nesse. A tudo que lhe agregue valor intelectual, moral, deve o indivíduo estar aberto, eliminando de toda a ideia de uma aposentadoria ociosa. Parem de querer ser aposentados ociosos. Vão adoecer.
Não que a doença seja algo ruim, porque a doença faz parte, o nosso corpo está numa órbita, que aí ele vai tendo os processos, não é verdade? Então a gente não vai ter. Mas parem, porque mente ociosa, corpo ocioso, por sinal, conforme, né, entram no mesmo rigoroso estatísticas, né, levantadas por, vamos chamar, por seguradoras, constitui a melhor, mais eficiente providência que se pode tomar para adoecer e encurtar a reencarnação. Não é assim? Aí quantas farmácias não temos? Cada dia a gente vê uma farmácia sendo aberta em cada esquina, é uma coisa incrível, uma batendo na outra, uma batendo na outra. Então as seguradoras vão gostando desse povo ocioso, que não tem a abrangência, que não se permite abrir as novas ideias, os novos conceitos. Não é por acaso, gente, até literalmente ou muitas moradas é aplicável à contemporaneidade, né? Já que a mobilidade dos indivíduos mais modernos, sociais, pós-indústrias, tem aumentado exponencialmente. Era comum em tempos idos, né, que as pessoas nascessem, vivessem e morressem no mesmo endereço, de uma mesma cidade, casado com o mesmo cônjuge. Não estou falando aqui, não estou sendo adepta à separação não, tá? Mas até Kardec disse assim, olha, né, o processo, naquela época, viu? O processo de separação é importante, porque se o ser humano não está feliz, não está bem com esta pessoa, separa. Não é melhor ficar sofrendo? Trabalhando no mesmo emprego, frequentando a mesma paróquia, isso era lá, né? Na mesma religião. Isto hoje é impensável, não é verdade? É impensável. Então a velocidade das transformações e das soluções favorece dinamismo em todos os sentidos, inclusive no da decadência pessoal, caso a pessoa tome rumos inapropriados, né? Até na decadência pessoal, se as pessoas tomarem rumos inapropriados, elas vão ter que ter algum eixo de mudança. Hoje, o universo, o mundo, as pessoas não estão mais paradas. Quem estiver parado, pelo amor de Deus, comece a mudar esta concepção, porque há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas constituinte, inclusive dentro das tuas células. Se você vai fazer um estudo celular, vai ver que tua célula está mudando. A ruína pessoal atualmente pode acontecer também mais rápido e profundamente, tá? Havendo igualmente uma gama de alternativas. As moradas, mais uma vez, não é? Para a autodestruição, que daria vertigem nos mais esclarecidos cidadãos de 2 séculos atrás. Então, até para ter um processo, né, autodestrutivo, você precisa estar num processo evolutivo. Olha que coisa. Porque senão a própria natura diz assim, uma pessoa não grata, tira ela daqui, vamos colocar em outro mundo, porque essa criatura precisa reencarnar para evoluir. Graças a Deus, temos muitas oportunidades, mas por favor, não perca essa que você está recebendo agora. Então comece a ter uma visão das moradas, né,
Esse capítulo 3 é fantástico, quando a gente traz a elucidação dele, emocional, psicológica, de entendimento, psíquica. O Espiritismo foi a primeira doutrina de pensamento que organizou de forma científica a ideia da existência de outros mundos habitados por criaturas inteligentes, ou então menos evoluídas. Enquanto no século XX, né, eclodia como novidade no imaginário popular a ideia bizarra de outros planetas habitados, né, por seres pensantes, né, eram temíveis nessa época, já que a ignorância levava à projeção dos próprios aspectos sombrios no que se teme. Porque quando a gente não sabe, a gente não tem consciência, a gente tem medo, a gente teme, ficamos temerosos e terminamos nos bloqueando no processo evolutivo. Então, cuidado nos medos. Diz um amigo espiritual na Quinta de Luz chamado Andrews: o medo é um grande aliado quando bem utilizado. Então utilize o seu medo de uma forma construtiva. Desde o século XIX, os orientadores do mestre Leones, a indiscutível existência de outros orbes habitados por inteligências superiores, quanto em outros mais espíritos em nível inferior de desenvolvimento também, como uma certeza matemática, exatamente como hoje se propõe a ideia nos meios mais instruídos. Interessante, não é? É muito interessante. Eu tô fascinada, eu quero relatar isso para vocês. Eu tô fascinada essa oportunidade e agradeço aos amigos maiores, a Deus, agradeço à equipe de dirigência, né, que faço parte, né, da Quinta de Luz. Agradeço a todos vocês pela oportunidade que eu estou tendo, porque eu estou aprendendo muito, pegando o Evangelho e trazendo essa parte psicológica, né, de abertura. Então eu estou estudando muito e cada vez mais que vou trazendo para vocês, né, através dos estudos, mas uma eclosão de pensamento que eu tenho, né, na minha visão, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu estou certa, tá? Que a gente não é detentor de nada, mas cada vez mais eu vou aprendendo e ficando encantada. Então o capítulo 3 tem um ensinamento fantástico na condição humana. Uma tradição acertada na literatura espírita, que gostaria, né, de mencionar aqui, ela adiciona alguns apontamentos inéditos e a de considerar haver habitantes no nosso planeta, tanto na dimensão física como na dimensão extrafísica, que integram, né, todos os processos que vivenciamos aqui. Um dos dados de acréscimo que trago que até proponho, né, é uma minoria estreita demais para que possa ser considerado, né, nos eixos, né, do nosso orbe aqui. Então temos pessoas que têm um processo de entendimento e de aprendizado fantástico. E a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai eclodindo e vai conhecendo, e vai tendo ideias, e vai tendo percepções, esclarecimento. É o que está acontecendo comigo. Então proponho a todos vocês a entrarem cada vez mais em literaturas, tá? Leiam, vão buscar, vão beber de fontes. E outro ponto importante, apesar de terem sido desgregados da civilização mais avançada, por não estarem em compasso com o nível de desenvolvimento, estão hoje os que não voltaram ao seu plano de origem por razões do coração, em passado remoto da civilização de outros planetas,
em que sua totalidade e estes exilados, né, de tal modo de luz espiritual, que raramente desce ao plano físico de vida, permanecendo nas altas faixas de consciências em torno do nosso planeta. E aí faz com que tenhamos as inspirações, grandes obras de benefício ao progresso. Então, cada vez mais que o ser humano busca o nível de entendimento, entramos nesta dimensão de contato com esses amigos espirituais e podemos aqui começar a ter determinados tipos de conceito. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas dentro de todos nós. E aí começamos a acessar seres de extraordinária luz, como foi Allan Kardec, Chico Xavier, Albert Einstein, né? Mahatma Gandhi, que compuseram essas antigas falanges de capelinos. E tantos outros que estão aqui ainda em vida, encarnados, que apontam o nosso mundo, destoarem tremendamente a época, né? Eles foram que destoaram na época e hoje ainda encontramos amigos assim e suas comunidades de origem que não só já eram muito adiantados evolutivamente falando, né, para as comunidades primitivas da Terra, daqueles dias como atualmente, né, após derrubarem seus psiquismos em sucessivas existências provacionais, me perdoe, gente, tô meio gaga hoje, e missionários, né, e avantajamentos amadurecidos, fazendo uns faróis da humanidade terrena, catalisando-lhe a evolução para que alcance quanto antes a condição de mundo de regeneração. Então nós também temos esta missão. Muita gente se pergunta, qual é a minha missão aqui? Será que estou indo por um caminho correto? Por que ficam fragilizados ao próprio ego, presos nessas perguntas? Levanta, vai lá e faz. Para de ficar se indagando ou se perguntando se estou no caminho certo, se estou evoluindo. Parem. Porque mesmo pelas mudanças lentas e graduais, pode-se considerar as épocas consecutivas, por exemplo, nos costumes, nas leis, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o progresso dos progressos dos mundos. Temos essa possibilidade evolutiva. E já no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, encontramos a seguinte passagem a respeito da progressão dos mundos, que eu acho muito interessante, né? E diz assim, vou ler, tá, gente? Porque eu tô com a minha fila aqui, tá? Mas os mundos progridem porque a humanidade progredirá. A situação da criatura humana, superior ou inferior, varia de acordo com o ponto de vista analisado. Portanto, tenho como ponto de partida os reencarnados, que estão sujeitos às provas e expiações. Aqueles que estão acima não estão mais sujeitos às doenças, possuem um sentido mais apurado e uma longevidade maior. Já os que estão abaixo têm por lei a força bruta e a justiça não predomina. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada vez mais vamos nos acertando, né? Certificando que o processo gradual
de todos nós é uma progressão. Então parem de se perguntar se não estão fazendo coisa boa ou coisa certa. Você vai saber. Aí a gente cai e levanta. Isso é o nosso processo evolutivo. Não tenham medo de cair. Não tenham medo de errar. Tenham medo de não fazer nada. Aí tenham medo. Tenham medo não, né? Vamos tirar essa palavra medo. Mas fiquem atentos ou até preocupados. Porque quando você não faz, o corpo, ele padece. Então, o que dizemos de nós, né? O que podemos dizer de nós? Temos como base o Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dizer a um predomínio da superioridade intelectual, porque temos muitas vezes desculpa ou palavras para tudo, né? Porém, dado da moral ou não, já que as provas e as expiações elas estão presentes. É perguntas? Daqui a pouco eu leio, ainda tenho tempo, né? Eu tenho tempo, não tenho? Eu acho que eu tenho tempo, né? Tô nem vendo mais relógio, viu? Tem hora que me dá uma apagada de coisa de relógio. E voltando ao raciocínio para eu não me perder, tá, gente? Então, assim, temos que podemos dizer de nós. O que podemos dizer de nós? O que eu estou fazendo, eu enquanto indivíduo? Vale lembrar que as provas e as expiações são atos que são comedidos contra a lei divina. E se nós começarmos a entender que somos seres divinos, a gente vai começando a entender porque essa lei divina estamos indo ao contrário dela quando não entramos no eixo de compreender as nossas provas. Então, por exemplo, quando fazemos mal a alguém, estamos indo de encontro a esta lei. Porque estamos de encontro ao nosso próximo e automaticamente a nós mesmos. Quem é que faz mal ao outro e fica bem depois? Me digam esta criatura. A não ser que tenha um problema patológico. E até se o patológico, ele ainda tem alguns direcionamentos a nível interno. Mesmo assim, tá? Porque eles são testes, gente, aos quais somos submetidos para fortalecer as lições que são aprendidas. Essas são as leis divinas. Cada vez mais que vamos errando, vamos fortalecendo. Não estou aqui levantando a bandeira para que todo mundo erre não, viu? Tomem cuidado. Mas estou dizendo aqui para vocês que entrem neste processo a nível de entendimento. Ok? E ainda vamos avançando no conhecimento doutrinário, nos comportamentos com sua nova maneira de proceder. Vamos ajustar os percursos. Aqui no planeta Terra ainda há um predomínio da ambição, da vaidade, do orgulho. Porém, nós estamos progredindo, graças a meu bom Deus. Assim como a progressão dos mundos, que às vezes lento e gradual, então brusca, na nossa transformação, pode acontecer a mesma coisa. Ela pode ser lenta e superada pelas provas e as missões que adquirimos nas reencarnações. E aí vamos formando um alicerce no amor, na caridade, na fraternidade, ou mais rápido como nas expiações que são necessárias para um progresso de aprendizado. Não tem como ficarmos iguais após essas mudanças físicas e morais que sofremos de tempos em tempos, tá? Então a crise ela faz parte.
em nossa reencarnação. Esse processo de aprendizado nos projeta para um novo patamar evolutivo e assim o quisermos, ok? Porque se a gente não quer, ou se a gente fica só indagando, correndo através dos processos do ego, ficamos paralisados e aí vem cada vez mais processos de sofrimento para que possamos entender o nosso caminho e a nossa trajetória. Então, no Livro dos Espíritos, né, e eu já estou encerrando que eu vou partir para as perguntinhas, tá? No Livro dos Espíritos, na questão 728, a lei da natureza a pergunta, é lei da natureza a destruição? É uma pergunta que faz nessa questão. Aí a resposta vem o seguinte: é preciso que tudo se destrua para nascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim na provação e melhoria dos seres vivos. Portanto, minha gente, assim como os planetas que vivem em constante renovação, nós também vivemos. E fiquem felizes por saberem disto. E aproveitem este momento que todos vocês estão passando, que todos nós estamos passando. Ok? Eu vou partir para as perguntas, porque eu acho que eu já estou no limite de hora, né? Eu vou fazer de Firmina, né? Danza. Eu não sei se é italiana. Firmina Danza, né? Parece ser italiana. O que acontece com quem não evolui espiritualmente quando o planeta mudar? O planeta já está mudando, tá, Firmina? Então, né? O planeta já está entrando no processo evolutivo de mudança, tá? Então, pessoas que não entram no mesmo processo, e a gente tem que ver também que tem pessoas que a gente tem certas limitações. Então, aí a gente pode até considerar qual é a evolução, porque talvez a evolução para mim seja diferente para outra pessoa e eu tenho que respeitar. Mas se essa pessoa ela não entra num patamar evolutivo, o que acontece? Ela vai começando a ficar muito presa a determinadas características do próprio ser, como eu falei. Começa a adoecer, começa a ter processos mentais, né, inclinados, mais limitadores, ok? Eu vou dar uma carreirinha, porque eu tô vendo aqui, Patrícia me deu 8 minutos. De novo, Firmina. Nossas ações interferem na evolução do planeta, saindo de prova e expiação para a regeneração? Sim. Né? Como eu falei toda a live, temos esse processo. Nós temos responsabilidade no processo de caminho evolutivo do planeta, tá? A Carla Carvalho. Nós escolhemos a nossa forma de desencarnar ou podemos mudá-la? Sim, nós escolhemos nossa forma de desencarne. E podemos sim mudá-las. Tá? Por isso que temos os processos de evolução a nível espiritual. Né? Então, morremos, nascemos e evoluímos. Ok? Então temos a capacidade sim de mudarmos esses conceitos, principalmente quando se diz nas questões emocionais, psíquicas, ok? Camila Pereira, eu deixei a pergunta de Camila Pereira para o finalzinho porque eu achei bastante interessante. Os espíritos exilados inicialmente continuam reencarnados na Terra até os dias atuais? E aí eu vou trazer o que tem no próprio Evangelho, Camila. Os espíritos superiores estudaram e elaboraram modelos e compreenderam as leis que regem a evolução dos mundos habitados, estudando os orbes em diferentes estágios. Chegaram ao seguinte esquema, tá? Simplificado para que a gente possa entender. Primeira fase, mundo primitivo. Segunda fase, mundo de expiações e provas. Terceira fase, mundo de regeneração.
quarta fase, mundo feliz, que espero que nós cheguemos até lá, né? E esse processo evolutivo dos mundos está explicado em nossas obras da evolução espírita, né? Evolução espírita. Então, como explica os espíritos no Evangelho, né? Diz o seguinte: as raças que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que a Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação. Então, possuem um processo ainda educativo, né? Então, a tarefa dos exilados seriam ensinar as massas de almas primitivas da Terra continuarem a explanação dos espíritos, né? Em cada vez num mundo de provas e expiações. Então, os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já vieram noutros mundos, tá? Então, a tua pergunta, sim, eles podem estar aqui entre nós ainda, onde foram incluídos em consequências da sua obstinação, né? Principalmente na questão do mal, ou por se haverem construído em tais mundos as causas de algumas perturbações para os bons, e que tiveram de ser agregados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, tá? Com a missão de fazer estes últimos avançarem, ok? Então, temos amigos que ainda estão no processo evolutivo, sim, né? E que ainda tem uma emissão, tem a missão dos exilados, né? Para a libertação de povos ainda primitivos, ok? E possivelmente aqui no planeta, ainda no orbe terrestre, temos sim. Então, gente, ó, eu já estou chegando já, acho que estourando já o tempo, né? Leiam, por favor, o livro do Segundo Espiritismo, né? Leiam O Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Tem os Exilados de Capela, de Edgar de Harmony. Eu peguei muitas informações lá. Então, busquem informações, né? Busquem entendimentos, porque cada vez mais que a gente vai buscando, vamos tendo essa troca fantástica e maravilhosa no caminho do amor, né, da luz, né, da compreensão, né, interna, porque quando compreendemos nós internamente, a gente vai começando a ter uma compreensão a nível externo, ok? Agradeço mais uma oportunidade a todos vocês, né, mais uma vez, agradeço ao nosso amado amigo Jesus, que nos acompanha e que nos protege sempre. Agradeço aos amigos espirituais que nos conduzem nessa linda trajetória, né, de entendimento. Agradeço cada vez mais a todas as pessoas que me dão esta oportunidade de estarem aqui e trazer o ensinamento do amor e da caridade. Um beijo a todos e uma boa noite. Tchau, tchau.